No nosso exemplo de análise de variância, nós vamos usar os mesmos dados que a gente estudou na aula teórica. Então você vai encontrar ali no ambiente, na primeira aula do módulo, o arquivo para baixar, um arquivo CSV bem simples. Então, primeira coisa, a gente vai importar o arquivo. Vou criar uma variável tratamento e vou usar o readCSV file.choose para escolher o arquivo, não precisar digitar o caminho. O separador dele é o ponto vírgula e ele tem um cabeçalho. Então aqui eu seleciono o arquivo análise de variância, a nova. Vamos examinar o arquivo. Então vou chamar a função fix para a gente ver ele de uma forma tabular. E aqui a gente tem. Então é bem o que a gente viu lá na aula teórica, só que para ficar em conformidade ali com o funcionamento da função ANOVA, a gente tinha os diferentes remédios em linhas, né, que a gente colocou tudo em coluna. Então a gente tem sexo, remédio e as horas que levou para fazer efeito. Então os dados são exatamente os mesmos, só estão postos de outra maneira. A gente tem 24 testes, né, que variam entre sexo feminino, sexo masculino e os remédios A, B e C. Então, primeiro, a gente vai fazer um teste de variância de um fator e depois de 2 fatores. Mas antes, vamos gerar um box plot desses dados para a gente poder analisar visualmente a variação deles. Então, a gente vai analisar tratamento horas, que é a nossa variável de resposta, e tratamento remédio. Então aqui a gente tem as horas, como elas estão divididas para os 3 tipos de remédio. Então a gente pode ver que o limite inferior e superior para os 3 remédios é o mesmo. A mediana aqui nesses dois, nos remédios A e B, é a mesma. No remédio C, a mediana está um pouquinho acima. Aqui a gente pode ver que a gente tem uma distribuição mais homogênea, né? Aqui ela está menos homogênea, ela tem uma cauda maior para o lado esquerdo, e aqui o contrário, uma cauda maior para o lado direito. Então, a gente, usando o box plot, a gente pode ver um pouquinho aqui, compreender como os dados estão distribuídos. Bom, então primeiro a gente vai fazer uma análise de variância de um fator analisando os remédios, e a nossa variável dependente vai ser as horas, né? Nos 2 casos vai ser as horas. Então eu vou criar um objeto AN de ENOVA, e a função é AOV, né, de Analysis of Variance. Aqui nós vamos passar horas, o tio e o remédio. O velho modelo de fórmula das fórmulas do R. Então a gente gera o objeto que ficou armazenado da variável AN, e aqui a gente vai chamar a função summary para analisar o resultado. Então aqui a gente tem o resultado, a gente tem aqui alguns valores, mas o que interessa mais para nós aqui é o nosso p-value, né, que ele está nessa coluna, e esse p-value você pode comparar ele com o seu nível de significância escolhido, com o seu alfa escolhido, para avaliar se há uma diferença significativa entre os diferentes medicamentos. E agora, então, a gente vai fazer uma análise de variância de 2 fatores. Então, eu expliquei lá na aula teórica que a gente bota o asterístico e a outra variável, que é o sexo. O resto não muda nada aqui na nossa função. De novo, a gente vai chamar aqui um summary. Então, veja, eu tenho um p-value para a hora vezes, né, o remédio, para a hora vezes o sexo e a comparação dos dois. Então, você tem
os valores P para você analisar. A gente vai voltar e criar o análise de variância de um fator só. Aqui então eu vou repetir o primeiro comando que a gente deu e criamos o objeto Enova. Então a gente vai agora fazer o teste de Tukey para comparar os resultados entre as categorias, usando o objeto Enova criado. Então, se você concluiu que existe uma variação, a gente precisa ver aonde está essa variação, né? Então, para isso, a gente usa o teste de Tukey. Eu vou criar aqui a variável, que eu vou chamar Tukey, e vou usar a função Tukey HSD e vou passar o meu objeto de análise de variância que foi criado, que aqui é o AN. E agora você pode examinar esse objeto e comparar as diferenças entre os diferentes remédios, ó, entre B e A, C e A e C e D. E aqui você tem a diferença, os valores inferiores, superiores e o valor de P. Você pode também plotar esse objeto, imprimir esse objeto Tukey HSD, que aqui no caso a gente chamou de Tukey, e você tem uma visão gráfica de como está distribuído, como varia a média nos diferentes remédios. Então aqui está a variação comparando o remédio C com B, o C com A e o B com A. Então você tem, além de você poder ver os dados, você tem você pode ver de uma forma gráfica que dá uma comparação bem interessante para você comparar as diferentes médias das horas de efeito dos diferentes remédios.